Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidado de Saúde. O meu nome é Luís Faria e hoje temos connosco o Dr. Luís Rocha, da LX Bio, uma startup biotecnológica, que nos vai falar sobre um tema extremamente pertinente, que é a análise e gestão de dados em saúde e qual é a sua importância para os medicamentos biológicos. Muito obrigado, Soutor. O que é certo é que é uma realidade indesmentível. Cada vez mais os biológicos representam um impacto financeiro muito significativo para as sociedades, para os sistemas de saúde e temos naturalmente que ter uma atenção especial sobre este grupo de fármacos. Nesta índole da sua experiência e do trabalho acumulado que tem efetuado, o que é que tem para nos dizer? Eu acho que os biológicos, são um bocado vítimas do seu próprio sucesso. De facto, eles conseguiram transformar muitíssimo, digamos, a qualidade da prestação de cuidados em doenças muitas vezes complexas e por essa via, obviamente, que têm uma crescente utilização. Essa utilização tem esta limitação, obviamente temos sempre uma limitação de recursos, os recursos são finitos e, portanto, muitas vezes o objetivo de nós podermos dar mais aos nossos doentes tem sempre, digamos que esta limitação, muitas vezes financeira. E os biosimilares permitem contribuir precisamente ao desagravar, ao promover também, digamos, a utilização em áreas em que os medicamentos já perderam a patente, permite abrir algum espaço orçamental e com isto não apenas permitem esta sustentabilidade, tem que ser visto por um aspecto duplo. O biosimilar traz-nos também mais opções terapêuticas e permite também aumentarmos o número de doentes tratados com maior efetividade. E diga-me uma coisa, todos nós sabemos que os ensaios clínicos são absolutamente cruciais, fundamentais para a aprovação de novos fármacos. Mas, fazendo uma análise dos dados de vida real, há conclusões a tirar também em relação a esta análise. O que se passa é que até durante muito tempo nós, para aprovar um medicamento, tínhamos e temos, digamos que um standard que é chamado Gold Standard, padrão ouro, que é o ensaio clínico. E o ensaio clínico foi desenhado precisamente para evitar fatores de confundimento e, no fundo, nos gerar um sinal puro da avaliação de eficácia de um medicamento. A questão é que muitas vezes os critérios pelos quais procuramos fazer este tipo de avaliação, obviamente que implica nós escolhermos as populações de doentes que vão ser objeto de estudo. E, portanto, muitas vezes essas populações não são aquelas que o clínico acaba por ver na sua vida real. E, na prática, há uma segunda fase que tem que ver precisamente com a aprovação. Uma vez aprovado um medicamento a nível da Agência Europeia de Medicamento, há uma fase de introdução desse medicamento no mercado e há aqui também uma avaliação mais no contexto de clínico normal. E, portanto, é aqui que o trabalho, a avaliação da sua, e aí já não estamos a falar de eficácia, estamos a falar de efetividade, é fundamental. É nós percebermos que o medicamento, na sua utilização real, como é que ele se comporta e como é que ele se comporta comparativamente com as suas alternativas terapêuticas. Até há muito pouco tempo, a própria Agência Europeia do Medicamento não utilizava dados de vida real, dados de vida real, na aprovação regulamentar do medicamento. Crescentemente, ela está a mudar de posição, está a evoluir na sua posição e está, no fundo, a dizer vamos ter que também incluir a informação proveniente de dados clínicos de doentes normais ou tradicionais, correntes, no processo de avaliação, mas fundamentalmente a posteriori, quando depois o medicamento está introduzido no mercado, temos essa possibilidade e essa avaliação em contexto real é um manancial precioso, para podermos modular a introdução do medicamento e a sua, digamos, a sua avaliação num contexto real.
E diga-me uma coisa, esta análise dos dados de vida real permite-nos também trabalhar naquelas que poderão ser novas indicações dos biológicos e, eventualmente, com o surgimento dos biosimilares desses biológicos, ter também ganhos económicos com estas novas indicações? É uma das vias, é uma via confirmatória. Digamos, aquilo que nós estamos neste momento, é uma área que está em desenvolvimento, e que de certa forma já foi utilizada em biológicos tradicionais, que é nós utilizamos um medicamento e, por analogias várias, sejam elas de mecanismo de ação, sejam elas das vias pelas quais esse medicamento interage com o organismo, mas há muitas vezes situações em que nós podemos utilizar um medicamento num outro contexto diferente daquele que foi aprovado. Há alguns casos que foram conhecidos, o caso do sildenafil, quando inicialmente foi desenvolvido para uma área muito diferente daquela, para aquela que depois veio a ser utilizado, no caso da disfunção erétil, mas há vários casos desses em que isso foi utilizado. O que estamos a falar aqui é de uma abordagem mais sistematizada, em que se recorre a várias ferramentas, algumas delas muito mecanicistas e muito de análise de dados, outras, mas uma delas é precisamente a utilização de dados de contexto real, exploratórias para, no fundo, avaliar os medicamentos, muitas vezes até reconhecendo às vezes usos diversos daqueles que a indicação tem, e fazer a sua avaliação para verificar se o medicamento pode ser utilizado noutro contexto. A realidade do farmacêutico, nomeadamente do farmacêutico hospitalar, obriga que na sua atividade diária o biológico biosimilar esteja sempre presente. Hoje em dia, quer em contexto de preparação de estéreis, tratamento de imunoterapia, de oncologia, no próprio ambulatório hospitalar, o biológico está sempre presente. Qual é o papel do farmacêutico, que contributos poderá dar para que tenhamos ganhos em termos de economia da saúde nesta área específica? Sim, nós temos vários casos ainda, eu diria que ainda é uma área em evolução, mas temos já vários casos, inclusive casos portugueses, em que se faz avaliação de biosimilares em contexto de utilização real em Portugal, e precisamente para ajudar, no fundo, a demonstrar que estes medicamentos são tão seguros e eficazes como os seus medicamentos de referência. E isso é feito por recurso. Não se vão fazer ensaios clínicos, como é óbvio. O que se vai fazer é observando a realidade, registando essa realidade, analisando essa realidade, e podemos demonstrar que isso assim é. Temos vários casos em que isso é possível, e o farmacêutico está, digamos, tem um papel, eu diria, central, fundamental, precisamente no desenvolvimento de estratégias de recolha de dados com esses propósitos, com um propósito não apenas de avaliar um medicamento, mas também permite variedíssimas coisas. Por exemplo, em alguns casos em que há acordos os chamados Outcomes-Based Agreements, os acordos de pagamento por desempenho, nos casos em que eu posso utilizar dados reais para modular, digamos, a introdução do medicamento e a utilização do medicamento, fazendo com que ele seja mais utilizado em casos clínicos mais concretos. Portanto, há aqui um conjunto muito grande de utilizações possíveis da geração de dados, em que o farmacêutico, enquanto o especialista do medicamento, é de facto uma pedra absolutamente fundamental, e pode ser, no fundo, o papel dele vai intervir desde a fase inicial da geração dos dados, garantindo que eles são de qualidade, garantindo que eles podem ser utilizados, até à sua interpretação, ao seu trabalho de analítico, não só numa perspectiva farmacoterapêutica, mas também de farmacoeconómica, no fundo para guiar as decisões do hospital e dos clínicos e do hospital sobre quais são as melhores utilizações para um determinado medicamento, e neste caso dos medicamentos biológicos e das suas alternativas biosimilares. Muito
Bem, Dr. Luís Rocha, agradeço imenso os seus contributos, os seus esclarecimentos. Efetivamente, isto é um assunto que nos levaria a uma conversa muito, muito longa. Há muito para explorar, há muito para desenvolver. O futuro está reservado a todos nós que lidamos com esta área tão específica e tão sensível. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidados de Saúde e até um próximo episódio.